Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Conheça nossas soluções em cartado.com.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um conteúdo exclusivo para a Paving Expo, dessa vez aí um evento híbrido, né? A gente está aí no fim já da pandemia, conseguindo avançar já com algumas questões presenciais, então muito bacana. Hoje, só para me apresentar, eu sou o João Fornari, sou diretor comercial aqui na Cartado, e hoje eu estou com a Jessie de Lima, ela é engenheira civil, trabalha como gestora de contratos na Nelvin Engenharia, onde ela já trabalha há 8 anos com a gestão de contratos de conservação e manutenção rodoviária. Jessie, obrigado aí por falar com a gente, seja bem-vinda, se você quiser só dar um alô aí pro pessoal. Olá, muito obrigada pelo convite, né? Desejo um bom evento a todos. Obrigada, João. Show, legal. Bom, pessoal, e hoje o conteúdo que a gente vai estar trazendo, a gente vai falar um pouco sobre os impactos ambientais nas obras de conservação e manutenção de rodovias, que é um assunto de extrema importância, mas ainda com pouca relevância para o setor. E a gente não teria ninguém melhor para chamar aqui para falar sobre esse tema do que a Jessie, até porque ela trouxe essa abordagem para o trabalho de conclusão de curso dela, certo? Mas a gente vai falar sobre isso aí um pouco mais à frente, então só para passar para vocês, que a gente vai estar falando sobre essas questões ambientais, a Jessie fez um trabalho de conclusão a respeito desse tema, a gente vai falar sobre esse trabalho, mas antes, Jessie, eu queria saber, né, você que já atuou há 8 anos com obras de conservação e manutenção rodoviária, eu queria entender como que as atividades desses tipos de contrato são relacionadas com as questões ambientais. Então, João, no Brasil, a matriz de transportes ela tem predominância no modal rodoviário, né, apresentando milhões de quilômetros de estradas federais, estaduais e municipais. A maioria, porém, ela apresenta graves problemas de infraestrutura, como a falta de pavimentação, sinalização, geometria insatisfatória também, né, entre outras deficiências que ameaçam a utilização segura e adequada, contribuindo para a ocorrência de acidentes de trânsito, né? As técnicas de conservação rodoviária, elas surgem como uma solução fundamental para melhorar a infraestrutura e, consequentemente, reduzir o número de acidentes nas estradas do país. Porém, essas atividades que nós realizamos, né, na manutenção e conservação de rodovia, elas não estão isentas de causar impactos ao meio ambiente e à sociedade em caso de execução inadequada, né, ou a ausência de ações de controle. Dessa forma, faz-se necessário a avaliação de impactos ambientais dessas atividades, de forma a identificar os principais impactos relacionados a elas e, consequentemente, propor medidas de controle e monitoramento. Legal, Jessie. Bom, a gente vai estar falando aí sobre parte ambiental, gestão ambiental em rodovias, mas como que a gente pode definir, né, até para o pessoal entrar junto com a gente nesse tema, como que a gente pode definir a gestão ambiental em rodovias? A gestão ambiental rodoviária, ela envolve administrar, gerenciar o ambiente natural, tanto na fase de planejamento, como na fase da execução da obra, né? E na manutenção e conservação desse ambiente, a fim de executar ações que visem minimizar possíveis impactos a esse ambiente, que esse ambiente possa vir a sofrer, tudo isso visando atender as diretrizes e as especificações ambientais. É importante frisar que a obtenção dos resultados satisfatórios na gestão ambiental de rodovias, ele está muito ligado ao conhecimento e ao comprometimento de todos os envolvidos nas etapas. Um fator que irá contribuir imensamente para isso é a implementação de programas voltados para o monitoramento ambiental, a implantação, né, de medidas compensatórias e as rotinas de ações e a criação de rotinas de ações de emergência, né? E principalmente um correto acompanhamento do que está sendo realizado, aplicado
de forma a assegurar a sua efetiva implantação. Então, não basta apenas idealizar, tem que ter um acompanhamento para garantir que isso realmente vai funcionar na prática. Entendi, muito bacana, legal. Esses pontos até depois eu tenho algumas perguntas aí, acho que vão abordar esses assuntos que você comentou agora, mas até para o pessoal entender um pouco melhor, porque se a gente fala de gestão ambiental, fala de obras rodoviárias, você passou em alguns pontos bem interessantes, mas quais são os impactos reais aí, né, na questão, os impactos ambientais que estão relacionados diretamente com a conservação e manutenção de rodovias? E se fala muito dos impactos ambientais na construção, na implantação de rodovias, mas a gente entende que existe também impactos reais quando a gente se trata de conservação e manutenção de rodovias. Podia comentar um pouquinho mais sobre isso, Jesse? Sim. Na avaliação de impactos ambientais, principalmente voltado para a conservação e manutenção de rodovias, que é uma atividade contínua, né? E possui o objetivo de preservar a infraestrutura rodoviária com boas condições de conservação, nós temos um grande problema que é a subjetividade. A análise ambiental em si, ela é mais subjetiva, né? Porém, existem várias publicações bacanas a respeito que podem auxiliar quem tem interesse em começar a voltar o olhar para essa necessidade das rodovias, como o próprio Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambiental do DENIT. Nós temos também o Manual do Aluno, que é uma publicação do DENIT também. Temos o meu TC, de quando me formei na Uniplac de Lages. Na ocasião, a professora mestre Paula Winderlich foi a minha orientadora, onde nós caracterizamos e avaliamos alguns dos aspectos ambientais e socioeconômicos relacionados aos serviços de conservação e manutenção, num trecho de 3 quilômetros ali da BR-282, no perímetro urbano do município de Lages, né? Onde nós propusemos, como resultado de medidas de controle e monitoramento ambiental para aquele trecho. Mas respondendo a tua pergunta ali, numa visão geral, os impactos ambientais, tanto positivos como negativos, eles estão ligados ao meio socioeconômico, ao meio biótico e ao meio físico. No meio socioeconômico, é possível identificar, por exemplo, o uso indevido da faixa de domínio, né? Como, por exemplo, o depósito de lixo orgânico, que pode ocasionar a proliferação de vetores, odor, a redução da qualidade de vida de quem mora ou passa ali pela região. Já no meio biótico, nós temos o risco de atropelamento de animais, o próprio afugentamento da fauna, que terão que buscar outros lugares, né, para sobreviver, a alteração do habitat, a redução da cobertura vegetal, incêndios nas faixas de domínio, que são bastante comuns em épocas mais secas, né? E no meio físico, nós temos a alteração da qualidade do solo. Então, com a retirada dos solos, por exemplo, o que pode ocorrer é que, se ele for executado sem a devida atenção, sem essa devida atenção na execução, é possível sofrer uma indução a processos erosivos, que são as famosas vossorocas, né? Todo mundo conhece. Alteração na qualidade da água também pode ocorrer. Alagamentos decorrentes do represamento de obras de artes correntes, ou, de repente, um sistema de drenagem mal posicionado ou obstruído por qualquer outro motivo. Mas uma coisa que é importante frisar, João, é que os impactos positivos da conservação rodoviária, eles superam os negativos, né, por resultarem numa maior segurança durante o tráfego de veículos e a redução de acidentes, que é isso que essa manutenção e essa conservação buscam, né, uma maior segurança e a preservação dessa rodovia. E já os impactos negativos, eles podem ser minimizados com a implementação de medidas mitigadoras, ou programas e monitoramento ambiental e social. Por isso que é tão importante que todos, principalmente dentro de uma empresa, entenderem, que todos entendam, né, a sua responsabilidade nessa questão ambiental, a população no geral, e a necessidade também de constantes estudos, investimento em ferramentas, tecnologias, corpo técnico capacitado para potencializar os impactos positivos e reduzir esses impactos negativos que são gerados pelas atividades realizadas na rodovia, nessa conservação e manutenção.
Poxa, interessante, Jéssica. Inclusive, assim, né, a gente fala de conservação e manutenção, e até uma das atividades da conservação e manutenção é a limpeza, né, da faixa de domínio, até a limpeza da rodovia, que muitas vezes está ali catando, a gente chama assim, né, catando o lixo que os usuários estão lançando na estrada, jogam por fora da janela. Então, até essa questão a gente conseguiria minimizar, né, o pessoal poderia estar limpando mais, fazendo serviços limpeza de sarjeta, limpeza de bueiro, enfim, às vezes o pessoal tem que estar catando garrafa plástica, enfim, outros lixos que o pessoal joga pela janela, a gente podia estar minimizando realmente aí com uma consciência da sociedade como um todo, né? Mas falando dos impactos, qual é o impacto que você considera, Jesse, o mais perceptível hoje nessa questão toda? Olha, eu acredito que na manutenção e conservação o impacto mais perceptível, assim, o que mais me abala, até porque nós estávamos comentando anteriormente sobre a questão de animais de estimação, né? Nós temos e a gente sabe quanto a gente se apega aos bichinhos. Então, eu acredito que o impacto mais perceptível para mim é a mortalidade de animais, né? Não só os silvestres, mas o índice de mortes de cachorro, cavalo é muito alto ainda, né? Na realidade, faltam estudos e pesquisas que possam revelar o real tamanho desse problema e, consequentemente, chamar a atenção, né, para a busca de uma solução. A questão do pessoal jogar lixo na rodovia, os bichinhos acabam indo, né, acabam indo até lá para poder comer, se alimentar, né, e isso acaba aumentando também, contribuindo para o aumento desse índice de mortalidade. Então, acredito que hoje o mais perceptível para mim é ainda a morte dos animais. Entendido. Esse é um ponto bem. Você comentou, né? Falta ainda pesquisas para a gente estudar melhor esse assunto. A gente até entende aí que tem algumas rodovias que fazem as travessias travessias de animais, né? Que passa como se fosse um viaduto verde. A gente vê em algumas rodovias aí fazendo isso. A gente já viu também, por exemplo, aqui em Florianópolis, a nova rodovia que leva até o novo aeroporto traz esses pontos de questão de travessia de animais. Então a gente já está começando a evoluir nessas questões, mas ainda muitas rodovias, né? A conservação e manutenção geralmente trabalha com rodovias mais antigas, que ainda não estão nesses padrões, nessas normas novas, e realmente a gente tem que ter esse cuidado. Legal. Bom, Jesse, agora falando um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Que a gente te convidou para vir para cá. Inclusive, não só, mas também porque você trouxe esse tema aí para o seu trabalho de conclusão de curso. E qual que é o título do tema aí do seu trabalho, até para quem tiver interesse? O título é Avaliação dos Impactos Ambientais, com nome comprido, Avaliação dos Impactos Ambientais de Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovia no Perímetro da BR-282. O trabalho está disponível para acesso, né, público, e, né, eu espero que esse trabalho, assim, quando eu resolvi desenvolver nessa área, foi até com o intuito, assim, de despertar o interesse de outras pessoas para que pudessem dar continuidade aos estudos, tanto na BR-282, porque a gente fez ali um estudo num trecho de 3 quilômetros, né, então tem muita coisa ainda para se estudar ali, para se levantar de informação, e até para levar para outras rodovias esse estudo também, né, então tem muita informação bacana. Poxa, legal. Até eu vou pedir aí para o pessoal que está organizando aqui a nossa palestra virtual, se puder depois colocar aí, colocar um cartão, assim que a gente chama, né, aqui dentro da nossa conversa, com o nome do tema. Podemos fazer isso, Jesse? O nome do tema do trabalho e o seu e-mail para quem quiser entrar em contato, enfim, alguma coisa assim. Podemos fazer isso? Sim, claro, vou adorar ajudar o pessoal também, né? Quem tiver dúvida e quiser conversar sobre o assunto, estou à disposição. Perfeito, legal. Então, ao final ali, acho que eu vou pedir para a Bruna, que está organizando aqui no back office, que a gente chama, para ela colocar no final da conversa, tá bom? Mas legal. Até, Jesse, você comentou aí, né, que tem um estudo de caso realizado na BR-282, e quais são os parâmetros utilizados que definem os impactos ambientais e também como que eles são caracterizados, para o pessoal poder entender um pouco melhor. Os impactos ambientais, eles podem ser caracterizados pela frequência, né, que eles podem ocorrer. Essa frequência ela pode ser contínua, descontínua, sazonal.
Tem também a questão da extensão e abrangência, né? Foi até o que a gente acabou limitando ali um curto espaço da BR-282, a extensão ou abrangência do impacto, que pode ser linear ou espacial, por exemplo. Tem a questão da reversibilidade, onde é avaliado se o resultado daquele impacto, se ele é temporário, porém ele é reversível, né? Portanto, ele é reversível, ou se ele é irreversível, portanto, permanente. Então, por exemplo, você vai fazer uma limpeza de talude e tem o corte de árvore. Já é uma questão irreversível, né? Já se torna irreversível. E, por fim, a magnitude, que pode ser grande, média ou pequena, né? É importante frisar que nem todos esses impactos, eles são tratados igualmente, que aí entra a questão da subjetividade também, né? Até por conta disso que, né, como eu comentei ali, o estudo foi feito num trecho menor, de 3 quilômetros, devido à quantidade de informações geradas nesse trecho. Esse trecho que nós escolhemos, ele tem vários acessos a bairros, né? Ele é um dos principais acessos da 116 também, para a 116, tem cemitério ali naquela região, é uma área de reserva, tem uma parte que é área de reserva ambiental também, parque ecológico. Então, todas essas questões acabam influenciando no volume de informação que vai ser gerada, né, pelo estudo. Interessante, Jesse. Bom, e se pudesse comentar um pouquinho para a gente, quais são os benefícios da implantação de um programa ambiental? Os benefícios, eu acredito, João, que o principal objetivo na implantação de uma gestão ambiental é promover o equilíbrio, né, entre a proteção ambiental e as necessidades socioeconômicas. Entre os benefícios de uma boa gestão, nós podemos, né, pode-se trazer, nós podemos citar a melhoria na imagem da empresa perante o cliente, até a questão da competitividade no mercado, que será beneficiada pela construção de uma imagem sustentável junto aos consumidores, aos fornecedores, né, e aos parceiros de negócio, a redução de riscos de acidentes ambientais. Temos também uma menor incidência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, quando a gente volta a atenção para essa questão. Um outro fator também que é bem perceptível é a redução de gastos desnecessários com a eliminação de desperdícios e com a geração e o manejo de resíduos gerados na obra, por exemplo, aproveitamento de pneus, né, de emborrachados de pneus. O próprio cumprimento da legislação ambiental, que ocasionando a diminuição de gastos com multas e indenizações por descumprimento da legislação no âmbito federal, âmbito estadual e municipal, além de um menor passivo ambiental e até mesmo a possibilidade de acesso às fontes de recurso, né? Como obter melhores financiamentos e créditos, com melhores condições de taxas e juros, taxas mais atrativas. Então, os benefícios, são muitos os benefícios, alguns acabam sendo mais específicos para uma obra do que para outra, para um cliente do que para outro, né? A questão do público e privado. Então, assim, a gente pode listar muitos benefícios em relação a essa questão ambiental, essa gestão ambiental efetuada de forma correta dentro de uma obra. Perfeito. Bom, e falando você falou até, né, efetuados de uma forma correta, e como que a gente pode ser assertivo na implantação de um sistema de gestão ambiental? Me veio na cabeça agora que você fez essa pergunta, eu aprendi com um dos meus diretores que é preciso se incomodar, né? É preciso que as situações que não estão bacanas no trecho, na rodovia, te incomodem e te obriguem a pensar numa solução. Então, a partir do momento que o gestor vai para a obra e ele acaba se acomodando com situações que não estão bacanas, ele não vai fazer uma gestão interessante, né, para que todos funcionem. Quando você se incomoda, isso te ajuda a definir as prioridades e, com base nisso, direcionar a equipe através da capacitação, né, estar presente, oferecendo o apoio necessário para que todos entendam os procedimentos, as rotinas de trabalho que foram definidas, né, e garantindo que essas novas práticas estabelecidas realmente funcionem. Você precisa criar, divulgar e acompanhar né, o que está sendo pensado ali pela gestão. O cartado, ele auxilia muito nessa questão, falando um pouquinho, né, entrando na questão
da utilização de uma ferramenta como apoio, ele auxilia muito nessa questão, porque ele contribui com a rastreabilidade dessas informações. Então, quando o encarregado, o supervisor, ele tira uma foto no trecho, por exemplo, ele faz um registro fotográfico, registra um serviço, nós temos acesso à hora exata da execução de cada atividade. Logo, isso aumenta a segurança da informação gerada e a gente consegue visualizar numa linha de tempo a evolução daquele serviço, a quantidade de vezes que ele foi executado. Então, tudo isso contribui para essa assertividade, né? São itens que trazem uma maior segurança na tomada de decisão. Legal, Jéssica. Bom, e como que os órgãos públicos e privados, né, tanto principalmente aí DENIT e privados seriam mais as concessionárias, como que eles veem essa questão, né? Vocês que na Neovia trabalham aí com, enfim, tanto público quanto privado, e como que vocês estão enxergando que esses órgãos estão dando, qual que é a importância, enfim, como que eles estão trabalhando aí em relação à questão do meio ambiente nos contratos? João, os contratos públicos, né, decorrentes de licitações, eles realizam atividades, né, tem projetos, programas, existem normativas, como eu citei inicialmente, dos manuais ali também, né, voltados para a questão ambiental, as questões dos manuais também, né, voltado para questões ambientais, muito ainda vinculada a atividades pontuais, né, como a fase de implantação de obra, mas não existe, de fato, um diálogo efetivo para fiscalização em fase de conservação e manutenção de rodovias. As empresas que têm essa preocupação, elas acabam tendo por uma questão cultural mesmo, né? Porque entendem a necessidade e os benefícios que isso traz a longo prazo, né? Como aumento ou a manutenção da credibilidade da marca, a redução de riscos e acidentes ambientais, né? Como a gente comentou, uma menor incidência também dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Já nos contratos privados, contribui muito, por exemplo, com a questão da competitividade, né? Também, que a gente comentou anteriormente, da empresa no mercado de trabalho, sendo um fator de desempate em concorrências, onde além da proposta comercial, por exemplo, é apresentada uma proposta técnica também, né? Que muitas vezes serve de desempate. Quando tem um empate ali, essas questões, essa preocupação ambiental acaba sendo um fator que é utilizado muitas vezes como esses projetos, como desempate na hora de uma licitação, principalmente no privado, né? Com certeza. E até falando nessas questões, né, assim, a Neovia, eu sei que a Neovia possui programas que contribuem para a questão ambiental e, inclusive, não só acredito, né, como você bem comentou aí durante a nossa conversa, que isso gera impactos positivos na relação com os clientes, né? Então, eu queria saber se podia contar um pouquinho sobre os programas ambientais aí da Neovia e como que eles têm gerado aí alguns impactos interessantes na relação com os clientes ou até em relação ao próprio contrato em si, enfim. Sim, nossa, nós temos alguns, né? Entre eles tem um projeto muito bacana, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que conta com o programa Rodovia Limpa. O programa Rodovia Limpa, ele consiste na realização de ações socioeducativas ao longo das rodovias, com a participação de colaboradores, parceiros, clientes. A gente abre também, alguns contratos abrem essa participação para a sociedade, vão até escolas, onde são realizadas palestras. E nesse projeto, né, do Rodovia Limpa, nesse programa do Rodovia Limpa, são realizadas ações de coletas de resíduo nas faixas de domínio da via. A coleta, ela faz parte das atividades realizadas periodicamente dentro do contrato, né? Então, as equipes, elas já realizam isso diariamente, devido à necessidade no trecho, mas fora essa coleta periódica, acontece a Rodovia Limpa, onde é estabelecida uma data específica que é destinada exclusivamente para a remoção de lixo e para essa conscientização, onde é entregue folheto, aquelas sacolinhas também para colocar no carro, para lixo, né? Então, é um dia reservado para coleta e conscientização, aonde posteriormente, assim, no final do dia ou na hora do almoço, a gente encerra ali com uma confraternização com todos os participantes. Nós temos também um programa de controle de impactos, só que dessa vez impactos sociais, né? Como o DDS, que são os diários de segurança, que ocorrem diariamente, e o Café com Segurança, que ocorre uma vez por mês, onde nós tratamos de assuntos pertinentes à segurança do colaborador
onde eu foco em enfatizar a importância do colaborador para discutir temas relevantes à saúde e à segurança, tanto do colaborador em si como da equipe no geral. Então, são vários projetos, né, que nós temos alguns deles são citados também no meu TC, então são projetos bem bacanas, que têm surtido um efeito, assim, bem legal. Poxa, a gente está vendo o resultado. Que legal, Jéssica, que legal. Bom, você até comentou um pouquinho já sobre a Cartado em si, né, mas como vocês utilizam aí no contrato de vocês o sistema de gestão da Cartado Rodovias, eu queria entender, você até comentou um pouquinho antes, mas enfim, se pudesse comentar um pouquinho mais, se ele contribui para a gestão ambiental e se ele contribui em que aspecto, né? Onde que ele está contribuindo e de que forma que a gente pode até otimizar ainda mais o uso dele em outras obras, ou enfim, trazer essa visão pessoal, até que não usa, que não conhece direito o sistema, como que isso funciona e aonde que vocês estão usando ele para essa questão ambiental. Eu já conheço a Cartado há algum tempo, né? Nós iniciamos utilizando no contrato de lajes e com certeza contribui muito. Hoje, as informações que nós obtemos através dos relatórios gerados pela Cartado, eles são uma das principais fontes utilizadas para alinhar o planejamento às necessidades do trecho da rodovia. Então, nós conseguimos, por exemplo, identificar através desses relatórios a incidência na realização de algum serviço. Por exemplo, quantas vezes dentro de um período houve a necessidade de realizar uma atividade X, a remoção do animal morto, como nós comentamos anteriormente, né, no quilômetro X ao Y. Então, a gente consegue filtrar dentro de um período de tempo, dentro de um espaço ali do quilômetro tal até o quilômetro tal, quantas vezes aquele serviço foi ocasionado e ocorreu, e identificar, né, a incidência dele para o quilômetro exato, para aquele trecho exato. Esse indicador, ele é muito importante porque permite identificar a necessidade de uma ação efetiva a fim de minimizar ou pelo menos mitigar um possível impacto, né? A Cartado, na gestão da rodovia, ela é um instrumento que permite comunicar de forma simples os gestores de contrato, comunicar essas situações complexas e possibilitar tomadas de decisões rápidas para o alcance de um determinado objetivo. Então, assim que o supervisor fazendo esse registro no campo, essa informação, assim que eu sincronizar a informação com o sistema ali, a gente já tem acesso à informação. Essa informação não se perde no caminho. Então, fica muito mais fácil de utilizar como um fator para contribuir na gestão do contrato, né, na tomada de decisões. Poxa, legal, Jéssica, muito bacana. Bom, a gente precisa encerrar já aí, que estamos quase estourando o tempo, mas eu queria pedir para você, Jéssica, podia deixar aí uma reflexão, né, que você deixaria como reflexão para as pessoas que estão assistindo e principalmente para os profissionais de rodovia a respeito da questão ambiental dentro dos contratos de conservação e manutenção e como que a gente pode estar melhorando essa situação para o futuro. Então, João, a construção ela está ligada, né, ao desenvolvimento de uma cidade, de uma sociedade, e o desenvolvimento, a construção em si, né, por si só, ela já ocasiona inúmeros impactos para o meio ambiente, pois utiliza uma grande quantidade de recursos naturais que são finitos e muitas vezes a gente acaba nem pensando nisso, né? Acha que vai durar para sempre, mas esses recursos são finitos. E na prática, a própria manutenção e conservação, embora em menor escala, ela também irá utilizar esses recursos. Sabemos que pela prática, pelo dia a dia, que prevenir possíveis problemas, ele sai mais barato do que encontrar soluções quando de fato ele se torna um problema, né? O engenheiro civil, na maioria das vezes, ele é o gestor responsável pela obra em si, e fora a questão da responsabilidade legal que este profissional tem, ele tem um papel fundamental na prevenção, né? Principalmente porque ele está sempre ligado a um papel de liderança. Logo, é imprescindível que esse engenheiro seja um exemplo para a sua equipe, porque o seu comportamento ele tende a ser espelhado pelos profissionais com que ele trabalha. Contudo, para que o engenheiro civil entenda a importância da gestão ambiental no meio em que ele atua, é necessário que esse profissional esteja ciente da sua responsabilidade ambiental e adquira, né, vá atrás de conhecimento suficiente para exercer a sua profissão de uma forma sustentável, de uma forma ética e profissional. É importante também que ele trabalhe essa conscientização em toda a equipe, porque a gestão ambiental
é responsabilidade de todos os níveis hierárquicos. Os treinamentos, as capacitações, eles são um investimento que trará bom resultado a longo prazo também. Então, a reflexão que fica para os nossos colegas que estão entrando no mercado de trabalho ou que já atuam há um tempo, é até que ponto você, profissional, independente da função, né, até que ponto você está saindo da zona de conforto e, em vez de só cumprir procedimentos que são exigidos, está buscando realmente contribuir para questões relevantes, como a gestão do meio ambiente nas obras em que você atua. Legal, Jéssica. Bom, acho que com essa mensagem a gente vai conseguir pensar, não só com essa mensagem, mas enfim, com tudo que você apresentou, todo o conteúdo que você trouxe para a gente vai conseguir melhorar as qualidades aí ambientais dos nossos contratos, e acredito que o pessoal que assistiu realmente vai sair daqui com uma consciência um pouco maior em relação à questão ambiental, e também já com algumas diretrizes, né, alguns direcionamentos de como que a gente pode estar ajudando o contrato, como é que a gente pode estar implementando programas de gestão ambiental nos contratos de conservação e manutenção rodoviárias. Jéssica, eu te agradeço demais, tá? Eu vou pedir aí para o pessoal colocar os seus contatos, o título ali, ó, o título do TCC da Jéssica, Avaliação dos Impactos Ambientais de Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias no perímetro da BR-282. Ali está o e-mail da Jéssica, né? Então, pessoal, essa é uma conversa, né? Um conteúdo gravado, não está ao vivo, então por isso que a gente vai pedir para que vocês, quem tenham dúvidas, mandem e-mail para a Jéssica, ou podem também entrar em contato com a gente, só ir no nosso site e mandar alguma pergunta que a gente responde, né? A gente faz o contato com a Jéssica e responde para vocês poderem, enfim, terem suas perguntas respondidas. Tá bom, pessoal? Então, Jéssica, muito obrigado mais uma vez, fantástico aí o seu trabalho, e, bom, pessoal, obrigado aí por tudo e vamos seguindo em frente. Obrigada, João. Espero ter contribuído com o pessoal. Até mais. Com certeza. Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Conheça nossas soluções em cartado.com.br.